Começa agora, na Vibe Mundial, programa Momentos de Sabedoria, com a psiquiatra, astróloga kármica e terapeuta de vidas passadas, Vivi. Boa tarde, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos de volta com o programa Momentos de Sabedoria, para quem ama a sabedoria. Para quem quiser conhecer meu trabalho, meu site é www.especialistaemregressão.com. Quem quiser continuar assistindo os meus vídeos, por favor, se inscreva no meu canal do YouTube, Especialista em Regressão. Hoje, eu vou falar sobre o mapa kármico de Chico Xavier e sobre a mediunidade. O mapa kármico é o mesmo mapa natal comum, só que com interpretação baseada em vidas passadas. De acordo com a astrologia kármica, o mapa natal ele revela 70% o relatório de nossas vidas passadas e 30% o plano de vida da pessoa para esta reencarnação. O mapa não é para ver o futuro. O futuro é nós que fazemos, através do livre arbítrio. O mapa natal é um plano projetado, criado pelo nosso mentor espiritual e pelo conselho reencarnatório antes da nossa reencarnação aqui na Terra. Se você seguir o plano de vida que está no mapa, você será bem-sucedido e realizado. Se não, terá desperdiçado sua vida e vai voltar na próxima reencarnação para começar tudo de novo. O Chico Xavier nasceu no dia 24 de abril de 1910, a 1h da manhã, em São Leopoldo, Minas Gerais. Ele tinha Nodo Sul em Escorpião e Lua em Capricórnio, o que significa? Na maioria de suas vidas passadas, ele viveu sob signo de Escorpião. Praticamente todas as suas vidas ele viveu como mulher. Em vidas passadas, ele cuidou muito das necessidades emocionais dos outros. Penetrava no mundo interior dos outros para poder ter poder sobre os outros. Ele era muito intenso em suas emoções. Era tipo tudo ou nada. Em vidas passadas, também ele foi muito ciumento e possessivo, como todo escorpião. Em várias vidas passadas, Chico viveu como mulher poderosa e rica, mas sempre na dependência dos outros financeiramente. Como foi mãe e mulher em quase todas as suas vidas passadas, ele desenvolveu muita sensibilidade, humildade, paciência, bondade e amor incondicional pelo próximo. Em muitas vidas passadas, ele trabalhou também com feitiçaria, magia, usando sua mediunidade. Quais os papéis que ele viveu em vidas passadas? Ele foi rainha, sacerdotisa, mãe, feiticeira e médium. Quais os karmas que ele tinha de vidas passadas? Ele tinha Júpiter retrógrado na casa 9. Em várias vidas passadas, Chico foi muito rica e poderosa, mas não se preocupou com os pobres. Pela lei dos homens, ninguém é obrigado a ajudar os pobres, mas na lei de Deus, o indivíduo que é rico é obrigado a ajudar os pobres. E se ele não ajudar os pobres, ele fica com karma, né? Com dívida com os pobres. Então ele tinha esse karma com os mais necessitados. Saturno na casa 4. Em vidas passadas, ele não assumiu totalmente sua responsabilidade com a sua família. Provavelmente foi por isso que o Chico adotou, né, um rapaz chamado Eurípides como filho adotivo nesta vida. Qual era o plano de vida do Chico Xavier de acordo com o mapa astral? Bom, ele tinha Sol em Áries. Nasceu sob signo de Áries. Como na maioria de suas vidas passadas ele viveu como mulher, esposa e mãe, ele viveu suas vidas para cuidar dos outros, anulando suas vontades e desejos em prol dos outros. Por isso, nesta vida ele veio para desenvolver seus próprios instintos, impulsos, fazer a sua própria vontade, ter iniciativa, tomar suas próprias decisões, ser um líder da sua própria vida. De fato, ele foi um grande líder na sua área de trabalho, um pioneiro do espiritismo. Ele difundiu o espiritismo em todo o Brasil e no mundo. E graças a ele, hoje temos centenas de centros espíritas amparando e iluminando as pessoas.
Ele tinha meio do céu em Libra. Significa o quê? Ele veio com a missão de tornar o mundo mais justo, equilibrado, harmonioso. Ele veio para trazer amor, caridade, consolo aos necessitados. Ele tinha nó no norte em Touro. Como em vidas passadas ele sempre dependeu dos outros, nesta vida ele veio para ter independência emocional e financeira. Ele veio colocar a mão na massa e trabalhar, materializar todos os seus sonhos. O Chico deixou todos os seus direitos autorais para a obra de caridade, além das inúmeras psicografias que realizou gratuitamente. Em 2012, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. A gente vê, né, assim, pelo mapa dele, que o Chico cumpriu integralmente seu plano de vida. Resgatou seu karma de vidas passadas e foi um homem verdadeiramente realizado. Isso aconteceu por quê? Porque o Chico escolheu buscar a Deus sobre todas as coisas. Ele se conectou com seu mentor espiritual, Emmanuel, trabalhando em conjunto para a espiritualidade. O Chico Xavier abriu mão da vontade da sua própria carne e viveu somente para fazer a vontade de Deus. Por isso que ele foi bem-sucedido. O mapa natal é um projeto criado e escrito pelo nosso mentor espiritual em conjunto com o Conselho Reencarnatório. Então, basta a gente seguir o plano que está ali, ou então a gente tem que seguir as orientações do nosso mentor espiritual, né, para sermos bem-sucedidos nesta vida. Bom, agora vou comentar sobre as vidas passadas de Chico Xavier, que foi revelado pelo médium Arnaldo Rocha, publicado no jornal Correio Espírita em junho de 2010. Está tudo na internet, quem quiser procurar. Bom, em 1490 a.C., Chico foi rainha do Egito. Ela suspendeu as guerras que havia na época e trouxe ao povo um pensamento mais religioso. Em 600 anos antes de Cristo, ele foi sacerdotisa na Grécia. Provavelmente nesta vida, ele começou a desenvolver sua mediunidade. Em 60 anos antes de Cristo, foi Lucina, na Itália. Era casada com o general romano e era filha do senador romano Publius Cornelius, Emmanuel, né, seu mentor nesta vida atual. Em 233 depois de Cristo, ele reencarnou como Lívia, que era uma órfã abandonada numa estrada, foi adotada por um escravo, o próprio Emmanuel, né? Em 1150 depois de Cristo, ele reencarnou como Clara, na França. Viveu numa época de grandes cruzadas. No século XIII, na Itália, ele reencarnou como Lucrécia de Colonna e nesta vida teve contato com Francisco de Assis. Na sétima vida, ele reencarnou em 1479, na Espanha, como Joana de Castela, ou Joana a Louca. Era filha de reis católicos na Espanha. Desde criança, Joana via e falava com espíritos e por isso era considerada louca. Casou-se com Felipe, príncipe da Áustria, e quando seu marido morreu, mandou embalsamar o corpo dele e não saía perto dele. Para evitar que a Joana assumisse o trono, seus familiares a acusaram de louca e prenderam ela dentro de um castelo. Ela ficou presa durante 45 anos. Bom, por último, na última reencarnação antes de nascer como Chico Xavier, ele reencarnou na França em 1837 como Ruth Céline Jaffé. Foi uma médium poderosa que ajudou Allan Kardec a escrever o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente percebe, né, através das vidas passadas de Chico Xavier, que ele foi preparado pela espiritualidade vida após vida, né, desenvolvendo a sua mediunidade aos poucos para poder realizar a sua grande missão na Terra. Ninguém se torna grande de noite para o dia. Ele viveu muitas vidas de muito sofrimento, prisão e até de loucura, até se tornar esse espírito iluminado que habitou na Terra. É o que sempre eu falo, né? Nós somos o resumo de nossas vidas passadas. Toda essa mediunidade poderosa, essa capacidade de sacrifício, amor pelo próximo, a bondade, né? O Chico foi desenvolvendo vida após vida, né? Até se tornar esse gigante da espiritualidade, né? Dizem que quando ele chegou, né, do outro lado da vida, o próprio Jesus o recebeu, né? Todos nós fomos criados por Deus
para nos tornarmos seres iluminados, né? Então, o melhor que podemos fazer para nós mesmos é seguir o exemplo, né, de Chico Xavier e abreviar nosso sofrimento na Terra para atingirmos rapidamente a luz, né? A mediunidade é o quê? A mediunidade é a capacidade que todos nós temos de nos comunicarmos com o mundo espiritual. Todos nós devemos desenvolvê-lo para atingirmos a luz. Ninguém pode se tornar um iluminado, né, sem desenvolver a sua mediunidade. Existem duas maneiras de desenvolver a mediunidade: ou por bem ou por mal. Como assim? Ou a gente desenvolve a mediunidade fazendo curso, né, de desenvolvimento mediúnico num centro espírita, ou estudando a Bíblia, ou fazendo a meditação. Ou pelo caminho do mal, né, seriam os obsessores. Os obsessores vão nos assediar e assim acabaremos desenvolvendo a mediunidade por causa da obsessão. Os obsessores colam, aderem, né? Eles grudam em nós por afinidade vibratória, por afinidade de caráter ou pela culpa que carregamos. Enquanto tivermos brecha de caráter, como egoísmo, orgulho, desejo de vingança ou karmas não resgatadas de vidas passadas, vamos atrair obsessores que vão nos assediar. Como os obsessores agem? Primeiro, pela transmissão de pensamentos negativos. Eles podem transmitir repetidamente pensamentos de fracasso, de ruína, pessimismo e até de suicídio. Segundo, eles podem danificar objetos, tipo quebrar o freio do carro, televisão, geladeira. Terceiro, podem subjugar completamente a vontade da pessoa e usá-la para praticar crimes ou para torná-lo louco, né? Essa conexão com espíritos obsessores acaba desenvolvendo a nossa mediunidade de uma maneira bem rápida e eficiente, porque é uma comunicação de mente a mente 24 horas por dia. No caso do Chico, quando ele foi Joana, a louca, os obsessores usavam ela para agredir e cortar os cabelos das damas de corte que supostamente eram amantes do seu marido. Dizem que ela ficou louca por causa do ciúme, né, excessivo que ela tinha do marido. E depois que Joana ficou presa por 45 anos no castelo, ela só tinha os espíritos para conversar com ela. É evidente que a mediunidade deve ter desenvolvido bem rapidamente naquela época. Porque o processo obsessivo, né, faz desenvolver a mediunidade de uma maneira assim bem eficiente, né, bem rápida. O doente mental é, na verdade, um médium que ainda não conhece a verdade da vida e não aprendeu a se conectar com o mentor espiritual. Aí, ele cai na mão dos obsessores. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e verdade vos libertará, né? Então, qual é o caminho para o indivíduo se libertar das doenças mentais ou dos obsessores em geral? Primeiro, ele precisa conhecer a verdade. Segundo, ele precisa desenvolver a sua mediunidade. Quando a pessoa conhece a verdade, ou a palavra de Deus, a sua consciência desperta. Ele descobre que precisa reparar seus males de vidas passadas, que precisa corrigir seus defeitos. Quando a pessoa se ilumina, os obsessores não conseguem mais enganá-la, né, ou escravizá-la. Todo médium deve buscar a verdade, que é Deus, né? Reparar seus erros de vidas passadas, fazer a sua reforma íntima, senão os obsessores vão pegá-lo e destruí-lo, né? Os obsessores conhecem a fraqueza de cada um e usam essa fraqueza para destruir a pessoa. Os obsessores podem causar não apenas doenças mentais, mas doenças físicas, né? Suicídio, separação, divórcio, crimes, vícios e acidentes. O que é desenvolver a mediunidade? Né? Todo mundo fala, você tem que desenvolver sua mediunidade. Desenvolver a mediunidade é aprender a se conectar com o mentor espiritual. O nosso mentor espiritual é um espírito mais evoluído do que nós, que já passou por tudo que nós estamos passando hoje. Geralmente foi o nosso pai ou nossa mãe em vidas passadas. E eles têm como missão nos guiar para a luz. O guia é para nós, né? Assim como o técnico está para o atleta. Basta a gente fazer o que ele manda, que tudo vai dar certo. Como desenvolver a mediunidade? Primeiro, né, a maneira mais fácil, você pode fazer um curso de desenvolvimento mediúnico, né, num centro espírita. Segundo, você pode aprender a fazer meditação. Só que é o seguinte,
Meditar não é ficar parado com a mente vazia. A gente precisa esvaziar a mente para elevar nosso padrão vibratório, para depois se conectar com o mentor espiritual para receber conselhos e orientações espirituais, né? Terceiro, você pode frequentar uma igreja cristã, católica ou evangélica, onde você se sentir melhor. Porque quando o indivíduo começa a ler e estudar a Bíblia, a sua mediunidade automaticamente se desenvolve. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando com você. Todos nós vamos ouvir dois tipos de vozes ao longo da nossa vida. Primeiro, a voz dos obsessores. E segundo, a voz do nosso mentor espiritual. Se a voz que você estiver ouvindo está de acordo com a Bíblia, é a voz do mentor. Se a voz que você está ouvindo é contrário ao que está escrito na Bíblia, é o obsessor falando. Então, é você que vai decidir o que você vai fazer na sua vida. Né? Você é o responsável pelo seu sucesso ou pelo fracasso. Depende de qual das duas vozes você vai ouvir. Que você vai ouvir as duas vozes. Quer queira, quer não. Porque todos somos médios. Todos temos nosso mentor. Agora, o que acontece? Quando você repetidamente recusa, rejeita a voz do mentor espiritual, ele vai embora. Ele vai embora. E você vai ficar rodeado de obsessores, né? E a vida vai pro beleléu, né? Então, a gente tem que sempre ler a Bíblia. Todos os dias, ler um pedaço, para a gente saber, né, distinguir a voz de Deus da voz dos nossos inimigos, né? Não adianta falar que é a culpa dos outros, que é a culpa do obsessor. A culpa não é do obsessor, é nós que temos que decidir qual das duas vozes vamos ouvir. Todos nós vamos ouvir as duas vozes. E não tem pretexto de dizer que a culpa é do mundo, dos outros. Porque todo mundo tem uma Bíblia. Se não tem, compra um, né? Ninguém pode ficar sem uma Bíblia. Bom, então mais ou menos era isso que eu queria falar, né? Todo o caminho, né, que o Chico viveu aqui na Terra, nós teremos que viver também, né? O caminho da loucura, o caminho da mediunidade se desenvolvendo, todos nós vamos passar por essa situação, né? Então, quanto mais rápido a gente sair desse sofrimento, né, buscando a luz, né, menos vamos sofrer aqui na Terra. Bom, quem quiser rever o meu programa, venha visitar meu canal do YouTube, Especialista em Regressão. O meu site é www.especialistaemregressão. Obrigada pela sua audiência.